Bom, eu vou continuar a ideia da manhã, que seria a prioridade na alegria de ser, tá? Eu sei que muitos aí tem assim, quando você tem muita gente, a gente acaba fazendo comentários, né? Tipo, cara, ele falou, eu achei legal, e aí você começa a conversar assim, né? Sabe aquelas pessoas que conversam no cinema? Detesto essas pessoas, brincadeira, mas assim... Por isso que eu gosto de assistir cinema sozinho, né? Eu não sei quem gosta, né? Mas assim, eu acho super legal ir sozinho no cinema, só eu, né? Porque daí ninguém atrapalha, mas tudo bem. Então, a ideia, eu vou continuar a ideia da manhã, que é aquela questão que a gente estava vendo sobre o ter e o ser. E eu fechei a pregação da manhã com aquela foto do ninho, né? Do Minions, escrito assim, eu quero ser o quê? Feliz, né? E a ideia da felicidade, eu queria trabalhar um pouco a ideia da felicidade hoje com vocês, né? Então, a ideia é, o que é ser feliz? O que é felicidade? O que é ser feliz? E ficar pensando nessa ideia, porque muita gente acha que eu sou feliz se eu tiver um Galaxy Edge, sei lá, se eu tiver sei lá, um carro, né? Às vezes nossa felicidade está baseada no ter o quê? No ter dinheiro, no ter uma casa, no ter, sei lá, um carro legal, né? Sei lá, a gente pensa, né? Talvez muitos meninos aqui, a gente gosta de carro, né? Menino gosta de carro. Mas assim, o dia que você amadurecer, você vai ver que não é tão legal ter um carro muito caro, né? Eu vou só contar uma história. Meu pai é rico, eu não sou, mas meu pai é rico. E meu pai, ele deu de presente para minha mãe uma BMW 125i, né? Eu falei, nossa, esse carro é animal, né, cara? Putz, você entra, você parece um avião, né? E aí um dia ele estava passeando com as minhas filhas e ele passou na frente do Vila Lobos, do Parque Vila Lobos, e tinha um buraco lá. Aí ele passou a pumba, furou o pneu desse carro da minha mãe. Aí minha mãe falou assim, Joel, furou o pneu, o que eu faço? Né? Para você ter ideia, esse pneu, ele é tão louco que o carro não tem step. Com o pneu rasgado, você consegue rodar com o carro, de tão duro que é a borracha desse pneu, mas o pneu rasgou mesmo. Aí eu fui na internet procurar o pneu do carro da minha mãe. Sabe quanto custava? R$5.300. O meu amigo da igreja, que é um cara assim, que está lutando para viver, tem 3 filhos, ele comprou um carro que custou R$5.600. O preço do pneu, sabe? Meu, pessoal, pensa bem antes de você comprar um carro, tá? Porque o negócio é caro, né? Quanto mais caro é o carro, mais caro é a manutenção. É que você ainda não sabe o que é IPVA. Porque você vai pagar o IPVA desse carro, meu, é um outro carro, sabe? Então, assim, pensa bem se a sua felicidade é ter, né? Eu sei que as mulheres, elas gostam de sapato, né? Então, assim, de repente, assim, a felicidade é ter o sapato, é ter aquela bolsa, é ter aquela maquiagem, é ter o cabelo com chapinha, sem chapinha, sei lá, o que você tem. Mas, às vezes, sabe, a nossa alegria, a nossa felicidade nunca vai ser satisfeita no ter. Sabe por quê? Porque sempre você vai querer mais. Aí você tem uma coisa, aí você quer mais. Você tem um iPhone 6, você quer esperar o iPhone 7, sabe? Você sempre quer mais, a gente nunca está satisfeito. Então, eu fico pensando, será que a felicidade existe mesmo? Será que a felicidade ela é baseada no ter? E hoje de manhã, na verdade, eu acho que foi ontem, né? Uma menina aqui, bem nova do nosso acampamento, ela veio fazer uma pergunta para mim. E eu gosto demais de conversar, principalmente de quando faz perguntas assim, bem escabrosas. E ela veio com uma pergunta escabrosa para mim. Tinha um monte de gente querendo falar comigo e ela veio, né? E ela, super bonitinha assim, pequenininha, ela veio falar comigo. Eu falei assim, vixe, o que será que ela vai perguntar, né? Aí ela chegou para mim assim, tinha um monte de gente querendo perguntar uma coisa. Eu falei assim, daqui a pouco eu respondo. Ela falou assim, deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei assim, beleza, né? Acho que o dela vai ser uma resposta bem rápida, né? Aí ela virou para mim e falou assim, Joel, por que Deus deixou o mal existir? Por que o mal existe nas nossas vidas? Aí eu olhei para ela assim, acho que vai demorar um pouco para eu responder essa pergunta. Será que a gente pode fazer uma outra? E aí, graças a Deus, hoje, depois de ver os barcos afundarem, que eu achei o máximo. Eu tava lá com os meninos torcendo, vai virar.
E virava, né? E a gente ficava tudo feliz, né? A gente apostava assim, quem que vai conseguir chegar lá, né? Mas tudo bem. E aí depois do social, assim, eu consegui sentar com ela e a gente bateu um papo super legal. Sabe, e na verdade, eu fico pensando, essa tal dessa felicidade, essa alegria que a gente precisa encontrar no ser e não no fazer, essa imagem de Deus que a gente encontra um no outro, às vezes ela fica meio confusa, não é verdade? Eu não sei, eu sei que tem gente aqui que participa do sopão na minha igreja. Tem um ministério chamado Sopão na minha igreja. Quem já foi no sopão alguma vez? Tem bastante gente que foi no sopão. O sopão é um negócio muito legal. O sopão acontece na quarta-feira à noite, não é isso? Na quarta-feira à noite o pessoal vai lá para a minha igreja, eles fazem uma reunião, oram, tal, preparam uma sopa gigantesca, põem a sopa nos carros e vaza para um lugar onde está cheio de morador de rua. Às vezes tem criança, tem adultos, e você olha os moradores de rua, aí você fica pensando, cara, por que Deus deixa acontecer um negócio desse com eles? Sabe, se Deus ama tanto a gente, por que Deus deixa o cara chegar nesse ponto? Tem um outro ministério que é de quinta-feira à noite na minha igreja, que a gente vai de madrugada lá para Cracolândia. Lá na Cracolândia também é cruel. A gente chegava na Cracolândia, assim você via as pessoas, verdade, as pessoas pareciam bicho. Elas parecem que estavam sendo desumanizadas. Elas não pareciam mais um ser humano. Elas pareciam um negócio assim. Na verdade, os dependentes de crack, eles perdem uma coisa muito importante na vida, sabe o que é? A sensibilidade. Eles não sentem mais tristeza, alegria, eles não sabem que horas as coisas acontecem. E eles morrem, e eles nem sabem porque eles morreram, a única coisa que eles querem é aquela droga. Aí eu gostava, assim, até o ano passado eu estava levando muitos jovens do meu ministério para lá. Eu levava eles e eu queria que eles vissem aquilo ali, sabe por quê? Até onde você consegue entrar no fundo do poço da tua vida? Até onde você pode acabar com a tua vida? E ali é um passo para a morte. Sabe, a pessoa, ela acabou tanto com a vida dela, que ela está num estado que ela não consegue mais sentir tristeza, alegria, não consegue sentir gosto das coisas. Ela não sabe se a comida é gostosa ou não, ela esqueceu o gosto das coisas. Tem um filme que lançou chamado Metanoia. Alguém já assistiu o filme Metanoia? Esse filme é muito legal, mas ele saiu de cartaz rapidinho. Mas ele passava no UCI, Cinemark, cinema famoso. E é um filme evangélico, que falava sobre esse pessoal drogado. Sabe, acidentes acontecem, por exemplo, aqui tem a foto do Haiti, né? O Haiti, quando teve aquele terremoto, em 2010. Em 2010 eu lembro que quando eu fui para o Haiti, o SOS Global me chamou, falou: Joel, a gente está precisando de uma equipe de dentista, será que você pode ir para lá? E aí eu lembro que eu falei assim, eu preciso falar com a minha esposa. Aí, se minha esposa deixar, eu vou. Eu lembro que a minha filha estava fazendo 1 ano, era no dia do aniversário da minha filha de 1 ano, a Sara ia fazer 1 ano, no dia seguinte eu ia pegar o avião para o Haiti. E eu lembro que eu e minha esposa, a gente conversou assim, sabe, sobre missões, né? A gente viu a Lola aqui falando sobre missões, sobre fazer evangelismo. E eu lembro que naquele dia, eu sentei com a minha esposa, eu falei, há 20 dias, 320 mil pessoas morreram no Haiti, em Porto Príncipe, no Haiti, e eu estava indo para lá. A gente não sabia se ia acontecer de novo aquele desastre. Mas eu lembro que eu sentei com a minha esposa e eu falei assim, Deus está falando para ir para lá, o que você acha? Ela falou assim, eu também acho que você tem que ir para lá. Eu falei, você não está entendendo, talvez eu não volte. Aí ela falou assim, eu sei, mas eu acho que você tem que ir lá. Caraca, mano. Aí de repente, estava eu e minha esposa chorando e falando assim, Deus, é para ir lá mesmo, Deus. Confirma no nosso coração. E Deus deu uma paz muito grande para a gente ir para lá. E quando eu fui para lá, pessoal, eu vi uma cidade arrebentada por um terremoto. Eles não tiveram culpa de nada. Isso poderia ter acontecido em qualquer outro lugar do mundo. Sabe, mas eu fui nos orfanatos, né? Eu estava falando
com a Andressa, eu fui nos orfanatos das crianças que foram achadas na rua, porque os pais morreram nos destroços. E as crianças ficaram largadas na rua durante 5 dias. E aí um pastor começou a passar assim, recolher essas crianças e juntar todas elas. Eu lembro que eu passei para atender os pacientes, essas crianças que estavam sofrendo com dor de dente lá no orfanato. E eu lembro que eu peguei uma criança, e essa criança estava com 2 dentes muito estragados, muito estragado. Eu lembro que eu falei assim, ó, acho que vai ter que tirar esses dentes. Aí o pastor do orfanato falou, não, pode tirar. Aí eu lembro que eu peguei a anestesia, sabe aquela agulha mó longa assim. Aí eu estava com medo de mostrar para a criança, para ela não ficar com medo assim. Aí uma hora eu tive que mostrar, né, porque a gente estava numa posição muito ruim. E eu lembro que não tinha como ela não ver aquela agulha. E aí eu fui colocar a agulha nela, e quando eu coloquei a agulha nela, ela, sabe quando a pessoa nem sente que você está fazendo? Aí um amigo meu que estava do lado falou com o pastor assim, falou, nossa pastor, essas crianças aqui são corajosas, né? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ele estava falando com o Maurício, né? Ele falou assim, Maurício, se você soubesse a dor que essa criança está sentindo, de ter perdido a família dela inteira. Cara, o que é uma injeçãozinha? O que é uma injeçãozinha para aliviar a dor que ela está sentindo no dente? Sabe, por que coisas assim acontecem no mundo? Aí a gente até pensa, será que essa tal dessa felicidade existe mesmo? Sabe, as circunstâncias, o mal acontece nas nossas vidas. E a gente fica com dúvida. Pô, mano, cadê Deus quando a gente precisa? Lembra que eu estava falando? Pô, mas Deus, agora que eu preciso de você, cadê você, cara? Cadê? E a gente fica aí, cadê Deus? Mas Deus está cuidando de você. Deus quer o teu bem. Mas essas coisas, elas podem acontecer com qualquer um. Elas podem acontecer com qualquer um. Eu achei super legal o testemunho do Kevin hoje de manhã. O testemunho do Kevin foi super realista. Sabe, esse negócio de cuidar do avô dele e tal, assim. Meu, não é fácil. Eu tenho uma avó assim, nesse estado. E não é fácil cuidar. E aí os tios começam a brigar um com o outro, jogar a responsabilidade um pro outro, assim. E só quem quer mesmo vai lá ajudar, sabe? E por que essas coisas acontecem nas nossas vidas? A pessoa é tão boa. A pessoa fez sempre coisas boas. Por que ela merece um negócio desse? O mal acontece para todo mundo. Tem um texto em Mateus capítulo 7 que fala assim, aquela história das 2 casas. Um cara construiu a casa sobre a rocha e o outro cara construiu a casa sobre a areia. Aí o versículo 23 e o 25 do capítulo 7 de Mateus são iguais. Caiu a chuva, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. O versículo 23 e 24 é igualzinho. Só que um tinha a casa sobre a rocha e um tinha a casa sobre a areia. Qual foi a diferença? Uma caiu e a outra ficou em pé. O mal vai acontecer para todos nós. Todo mundo vai passar por momentos difíceis na vida. Não é só você que sofre. Não é só você que passa por dificuldade. Não é só você que tem problema com seus pais. Não é só você que tem problema financeiro. Não é só você, não. Se você olhar para o lado, todo mundo tem. Uns menos, uns mais graves, um menos grave, mas todo mundo passa por dificuldade. A questão é, como que você vai ficar depois que a tempestade passar? Sabe, felicidade tem tudo a ver com essas coisas, tem tudo a ver se a sua casa está firmada na rocha ou se a sua casa está firmada na areia. Se você tem Deus na sua vida ou se você não tem Deus na sua vida. Porque problema vai vir para todo mundo. Dificuldade vai vir para todo mundo. Casos de morte na nossa família vai ter para todo mundo. A questão é, como que você vai ficar depois que esses problemas acontecerem? Você vai continuar em pé ou você vai desistir da sua vida? Mas eu queria dar um motivo de esperança para vocês hoje. Existe a felicidade. A felicidade é real e ela existe. Resta saber aonde que ela está. Aonde que ela está? E hoje eu queria que a gente pudesse ver um texto. Aliás, eu vou ter que destrinchar um pouco esse texto, mas ele está em Mateus capítulo 1, versículo 12.
E eu coloquei a foto da minha mais nova aqui, a Teté, quando ela tinha 4 meses. Cara, não dá vontade de morder? Quando você tiver uma filhinha assim, linda, não morda. Vai dar problema. Um dia eu estava na escola, e quando eu fui buscar ela na escola, a diretora me chamou e falou assim, você é o pai da Estela? Eu falei, sou. Você morde ela em casa? Eu falei, não. Não, é porque ela mordeu o nariz de um bebê aqui, né? Eu queria saber se você morde ela. Não. Então, pessoal, nunca morda a sua filha, tá? Porque ela pode achar que isso é uma forma de carinho. E ela olhou a amiguinha dela e falou assim, puxa, eu vou dar um carinho. Né? Então assim, não morda a sua filha, mesmo que ela seja a coisa mais fofa do mundo, não morda, por favor, não morda, tá bom? E eu lembro que, puxa, esse momento aqui foi um momento muito legal, né? A minha filha, a Estelinha, só de olhar para ela assim, você se derretia todo assim, sabe? E, puxa, às vezes, isso é felicidade, sabe? A felicidade de ser pai. Cara, o dia que vocês forem pai e mãe, vocês vão ver como é legal, como é legal. É muito, mas façam isso depois de casar, tá bom? Depois de casar, promete pra mim, depois de casar, né? E, sabe, eu queria que a gente pudesse entender. Nesse texto ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Jesus, ele está no monte, um monte de gente está seguindo a Jesus, e ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Uma coisa interessante, quando fala que o texto vai falar abençoados são vocês, ele também pode ser traduzido como bem-aventurados são aqueles. Em outras Bíblias falam mais que felizes são aqueles, ou até o bem-estar máximo, ou até a alegria exclusiva dos salvos do reino de Deus. Mas a palavra que eu vou usar nesse texto, eu vou tirar o texto da Bíblia, talvez você vai abrir na sua Bíblia, você vai ter o texto, é o mesmo texto, mas eu vou colocar aqui naquela a Bíblia Mensagem que eu falei para vocês, que é uma linguagem mais contemporânea, e é muito mais legal de trabalhar esse texto na Bíblia a Mensagem. Então, eu vou trabalhar esse texto na Bíblia Mensagem, mas ele está em Mateus capítulo 5, de 1 a 12, tá? E vai dizer assim: quando percebeu que o seu ministério atraía multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Eu acho muito legal quando Jesus fala de companheiros de caminhada, sabe? Porque eu aprendo com o meu pastor titular, o pastor titular da minha igreja, ele chama Moisés. E assim, ele prepara os diáconos para se tornarem presbíteros, né? E eu ficava pensando assim, puxa pastor, eu queria um dia preparar minha liderança também. E como que você prepara a sua liderança? A frase dele é simples, ele fala assim, eu ando com eles. Eu ando com eles. E não é um andar subjetivo, é um andar literal. Existe um ministério na minha igreja chamado Caminho da Fé. No Caminho da Fé é um caminho que começa no final de São Paulo, na divisa de São Paulo com Minas, e ele começa a entrar em Minas. É um caminho já traçado, tem flechinhas que seguem, você não se perde nesse caminho. Ele chama Caminho da Fé e ele tem mais ou menos 540 quilômetros. E o meu pastor, a gente tem um ministério do Caminho da Fé, que a gente faz o quê? A gente pega um feriado, ou vai numa sexta, volta no domingo, ou sei lá, a gente vai lá e a gente para no ônibus. Aí desce o grupo e a gente começa a andar. Às vezes a gente anda a noite inteira. Aí a gente anda tipo mais ou menos uns 50 quilômetros por dia. Aí a gente para numa pousada, dorme, faz a nossa devocional junto, estuda, compartilha a Bíblia, depois de manhã acorda às 6 da manhã de novo, toma um café e vaza para o caminho de novo, durante 3 dias. Não sei quanto que você já andou na sua vida. A gente faz 3 dias de caminhada. E sabe, eu perguntei para o meu pastor, como que você faz para preparar os líderes? E ele fala, eu ando com eles. Sabe, eu queria muito andar na verdade, para mim, discipulado não é você pegar a Bíblia e começar a ensinar para eles como que usa a Bíblia. Ó, pessoal, discipulado, vamos fazer um discipulado, senta aí. Então, existe o livro de Crônicas e depois tem o livro de Salmos e você começa... Não, isso para mim não é discipulado. Isso é estudo bíblico. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa saber como interpretar, como ler a Bíblia, como transportar essa palavra para dentro do seu coração. Você precisa estudar essas coisas. Discipulado para mim é outra coisa. Discipulado é andar junto. Discipulado é falar assim, mano, vamos no supermercado comigo?
Vamos. Aí ele vai junto. Discipulado é eu chegar pro cara e falar assim, vamos pro Starbucks? Eu pago. Aí a gente vai pro Starbucks, toma um café. Sabe, discipulado para mim é andar junto. Discipulado é jogar basquete junto. Hoje eu joguei basquete com a galera, foi muito legal. Os caras jogam pra caramba, né? Isso é andar junto, jogar tênis junto. Eu acho isso legal. Para mim isso é discipulado, é andar junto. Você vai olhar as minhas atitudes, eu vou te levar para dentro da minha casa. Você vai ver como eu trato a minha esposa, como eu trato as minhas filhas, como eu resolvo os meus problemas. Isso é discipulado. Andar junto. Sabe, você precisa andar junto com alguém mais velho que você, alguém mais experiente espiritualmente que você. Isso é discipulado. Você precisa aprender com as atitudes dessa pessoa, como que faz para você viver a vida cristã, tá? Então vamos lá, companheiros de caminhada. Aí vai começar então os abençoados. Aí o texto começa assim, dizendo, abençoados são vocês quando nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Esse vai ser o texto que eu vou terminar com ele, então vou trabalhar os outros. Abençoados são vocês que sofrem por ter perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que tem um amor supremo. Olha que interessante, os abençoados, felizes são as pessoas que perderam aqueles que amam. Eu lembro que ano passado, acho que foi o Josu, não lembro quem deu o testemunho, que num dessas inter ele tinha morrido uma pessoa muito, muito especial, muito próxima. Sabe, como dói quando a gente perde alguém que a gente ama. Às vezes a gente só lembra que é importante depois que a gente perde, não é verdade? Sabe, não espere perder para você valorizar os seus pais. Sabe, quando você chegar em casa, dá um abraço na sua mãe. Dá um abraço no seu pai. Fala para ele assim, pai, eu te amo. Não te entendo, mas eu te amo. Não te entendo, mas eu te amo. Sabe, não deixa para você, depois que você perder eles, você fazer isso. Sabe, faça enquanto eles estão vivos. Amem eles, porque quando a gente perde, quando a gente sofre a perda de alguém muito especial, você é feliz. Pessoal, na verdade você vai ver que a matemática de Deus ela é um pouco diferente da nossa. Seria interessante se eu falasse assim, felizes são aqueles que encontram aquela pessoa que você ama. Mas aqui está falando assim, bem-aventurados são vocês que sofrem por ter perdido o que mais amavam. Sabe, a gente precisa valorizar as coisas que a gente tem. Eu não sei se você sabe disso, mas assim, o seu cachorro, sabe o seu cachorrinho que você tem na sua casa? Ele não vai para o céu. Você vai para o céu se você tiver Jesus, mas o seu cachorrinho não vai. Porque ele é uma criatura de Deus. Sabe, quando Deus criou os animais, Ele criou, fez os animais, fez o cachorro, fez os peixes. Por exemplo, meu Fundolopanchax nigerianus gardneri indinsuca F1 não vai para o céu. Eu vou, mas ele não vai. Por quê? Porque eu tenho espírito. Eu sou feito de corpo, alma e espírito. Meu cachorro é feito de corpo e alma. Ele tem sentimento, não tem? Ele não fica alegre quando ele te vê? Ele não fica triste quando você dá bronca nele? Ele não dá aquela risadinha quando ele faz xixi no sofá? O cachorro ele tem sentimentos, mas ele não tem alma, ele não vai para o céu. E foi muito interessante, eu estava pedalando com o pessoal que eu pedalo no sábado, e a gente estava pedalando, aí no meio do pedal, tem um cara que era novo lá, né? Ele tinha chegado atrasado porque o gato dele estava doente. Aí, ele deixou o gato no veterinário e foi pedalar com a gente. Aí no meio do pedal, a gente já tinha pedalado 2 horas, aí a gente estava tomando uma água e descansando, aí o celular dele toca, é o veterinário. O veterinário fala assim, Carlão, desculpa, mas seu gato acabou de morrer. Aí o Carlão ficou mó triste, né, cara? Imagina, um cara mó grandão, andando de bicicleta, todo suado, chorando assim. Aí ele veio do meu lado e falou assim, pastor, você pode orar pelo meu gato? Ele morreu. Aí eu, ai meu Deus, e agora, né? Como que eu vou orar pelo gato do cara? E na verdade esse pedal para mim é uma missão, eu evangelizo as pessoas nesse pedal. Quando eu comecei a pedalar, eram 4 caras que iam na igreja, que a gente começou a gente fazia esse pedal. Hoje são 17, para você ver o tamanho do ministério que é a bicicleta.
A bicicleta pulou de 4 caras para 17 caras que estão indo na igreja hoje. E aí eu cheguei e falei assim, é uma oportunidade de eu falar de Jesus. Aí eu falei assim, Carlão, vamos orar pelo seu gato então. Aí eu levantei e falei assim, pessoal, o Carlão perdeu o gato agora, eu queria que a gente pudesse ficar em pé, que a gente pudesse fazer uma oração. Eu fiquei pensando, como que eu vou orar para esse gato, né? Oh Deus, me dá uma luz, dá uma luz, dá uma luz. Aí eu cheguei e falei assim, sabe, tem 2 formas de a gente enfrentar a morte desse gato. Uma delas é a gente se lamentar e falar, puxa, podia ter passado mais tempo com ele, podia ter dado uma comida melhor, podia ter colocado uma roupinha melhor, não precisava ter dado bronca nele quando ele fez xixi na minha cama, né, sei lá. Mas assim, tem 2 formas, você vai ter o remorso de não ter dado o melhor para esse gato, ou você pode estar agradecido hoje a Deus pelos bons momentos que você teve com esse gato, que foram momentos muito bons. Então, eu falei para eles, vamos agradecer a Deus, porque esse gato trouxe muita alegria para o Carlão. E a gente vai nesse momento orar pela vida do Carlão, para Deus consolar a vida dele. E agradecer pela vida desse gato que foi tão legal, foi tão abençoador na vida dele. Sabe, quando a gente perde as coisas, a gente é abençoado também. Você é feliz quando você perde alguma coisa importante na sua vida e você lembra que existe um Deus que te ama e que te abraça e que quer o teu bem. Bem-aventurados, felizes são também vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos, assim vocês se verão com os orgulhosos donos de tudo que não podem ser comprados. Lembra do versículo que eu falei de Filipenses? Você pode ter com fartura, ou você pode estar passando por necessidade, eu posso estar comendo bem, ou eu posso estar passando por um momento difícil, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Isso é muito interessante. Felizes são aqueles que com pouco são felizes. Sabe, talvez você não tenha tudo o que você tem na sua vida, mas você é feliz com aquilo que você tem. E isso é uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz é uma pessoa que olha para aquilo que ela tem e fala assim, cara, legal. Meu, não tenho o melhor carro do mundo, mas eu tenho alguma coisa, eu tenho as pernas para pegar o ônibus. Sabe, eu não tenho o melhor celular do mundo, mas meu celular funciona, dá para fazer o WhatsApp, né? Às vezes eu tenho que apagar uma foto para tirar outra, mas... mas tudo bem, eu tenho. Sabe, e felizes são aqueles que se contentam com pouco. Sabe, porque você pensa assim que você vai ser feliz se você for super rico e poder comprar o que você quiser na sua vida? Não. Os ricos, eles nunca estão satisfeitos. O rico sempre quer mais dinheiro. Aí ele ganha um monte de dinheiro, ele quer mais dinheiro. Aí ele compra um negócio mó caro, ele quer um negócio melhor. Felizes são vocês que se contentam com o que você tem. Bem-aventurados, abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é a comida e bebida, é alimento incomparável. Sabe, as pessoas que buscam a Deus, que amam a Deus, que querem mais de Deus, elas são felizes. Elas são muito felizes, sabe por quê? Porque quando você louva a Deus, sabe, esses louvores que a gente está cantando aqui, essa equipe maravilhosa de louvor, sabe? A gente louva a Deus, cara, como é bom, como é bom. Como é bom adorar a Deus. Sabe, se eles ficassem cantando aqui 2 horas, eu ia ficar 2 horas aqui cantando. Sabe, como é bom poder adorar a Deus. Como é bom poder glorificar o nome de Deus. Como é bom ter fome, vontade de conhecer a Deus. Você já passou por um momento assim, tipo, você começou a ler a Bíblia, aí você não conseguiu parar? Não sei se você já sentiu isso. Uma vez eu comecei a ler a Bíblia, eu não conseguia parar. Eu fui lendo, de repente eu olhei e falei, nossa, li 2 páginas. Brincadeira. Mas sabe, como é bom quando a gente está com fome de Deus. Tinha uma época na minha vida que eu não me contentava, cara, eu não me contentava em assistir só o culto da minha igreja. Eu tinha o culto da minha igreja de manhã, à tarde não tinha culto. Eu ia para uma outra igreja assistir culto. Aí segunda-feira eu tentava ir para uma outra igreja para assistir culto. Cara, eu estou com uma fome de Deus, uma vontade de conhecer a Deus, cara, foi tão legal. E como eu me sinto feliz quando eu estou com fome de Deus.
Vocês são felizes também abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Olha só o que a Bíblia está falando. Feliz é você se você se importar com o teu próximo. Porque quando você se importar com o teu próximo, quando você ajuda, você também vai ser ajudado. Sabe, eu cheguei nesse acampamento super cansado. Eu tive até um conflito com a minha esposa, tal, antes de vir para cá. Nunca me aconteceu de eu vir pregar num acampamento e eu estar meio ruim, meio mal com a minha esposa. Nunca me aconteceu, é a primeira vez que me aconteceu. E eu vim com um peso muito grande. Mas sabe, tem uma irmã aqui, que toda hora ela vem me perguntar: você está bem? Você está bem mesmo? Eu estou orando por você. Aí toda hora ela olha para mim: você está bem mesmo? Estou orando por você. Sabe, eu cuido de tanta gente, mas sabe, essa minha irmã, ela está cuidando de mim nesse acampamento. Ela está toda hora perguntando: você está bem? Você está bem? Eu achei legal assim também, uma outra irmãzinha aqui do acampamento, eu estava treinando minha gaita e meu violão aqui, daí ela veio conversar comigo, né? Ela falou: pastor, posso compartilhar uma visão que eu tive de você? Eu falei: caraca, pode. Aí ela compartilhou uma visão muito engraçada, que era um muro pequeno, e eu estava empurrando um carrinho de bebê, e tinha um bebê chorando ali, e eu comecei a tocar gaita, e quando eu comecei a tocar gaita, o bebê parou de chorar. Sabe a ideia e ela falou assim, na verdade, essa visão foi assim, tipo, você está cuidando de tantas pessoas, e através do dom que Deus te deu, você está conseguindo fazer essas crianças pararem de chorar, e elas estão se sentindo amadas. Você está conseguindo cuidar delas. E eu achei essa visão tão legal. Sabe, Deus me abençoou tanto quando ela falou isso para mim, que eu falei para ela assim: você pode orar por mim agora? Aí ela: eu vou orar por você? Não, tá bom, eu oro. E ela orou por mim. Não foi o pastor que orou por ela, mas foi ela que orou pelo pastor. Sabe, quando você ajuda as pessoas, naturalmente, quando você precisar, as pessoas vão te ajudar. Então ajude o seu próximo, porque um dia você também vai precisar de ajuda. E quando você não ajuda ninguém, né, faça para os outros aquilo que você quer que faça para você. Ajude o próximo, tenha compaixão do seu próximo, porque daí vão ter compaixão de você também. Abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês vão poder ver o Senhor no mundo exterior. Pessoal, isso aqui é prioridade. Esse é o versículo da prioridade. Abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e com o coração no lugar certo. Felizes são vocês se vocês consertarem, se vocês arrumarem as prioridades na sua vida. Arrumem o mundo interno, o interior de vocês, e depois no exterior você vai ser abençoado. No versículo original da Bíblia fala assim: bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Você quer ver a Deus? Você quer ver a Deus? Olha para o teu lado, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas você só vai perceber que tem Deus na vida dessa pessoa se o seu coração, se o seu interior estiver organizado, se as suas prioridades estiverem organizadas lá dentro. Vamos lá. Bem-aventurados, abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. De modo, irão descobrir quem realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Você quer saber qual é o seu dom? Você quer saber qual é o seu lugar dentro do reino de Deus? Sabe, faça isso aqui, pare de brigar e comece a cooperar. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: a família que vive brigando se desintegrará. A família que vive brigando se desintegrará. Sabe, eu sei que tem irmãos aqui. Eu não sei como que você se dá com o teu irmão. Eu tenho olhado as minhas filhas, e a Sara e a Estela. Cara, é tão legal como elas se amam, cara. Elas quando a gente separa elas ficam assim: mas pai, cadê a Teté? Mas pai, cadê a Teté? Eu quero ver a Teté. Sabe, é assim, questão de horas separado, elas já começam: mas papai, cadê a Teté? Aí quando vê, você não faz ideia, tipo, às vezes eu tô passando com elas no shopping assim, eu levo uma no banheiro, né? Aí quando eu vou encontrar com a outra de novo,
Aí elas se olham assim, tipo, lá de longe assim, elas olham. Aí elas, Yu. Aí elas começam a correr. E elas vão abrindo o braço. Aí elas chegam e se abraçam. Cara, 5 minutos. Só foi no banheiro. E eu acho isso muito legal, sabe? E hoje eu vejo irmãos que não querem nem se ver. Ó, naquele acampamento, não fala que você é meu irmão. Não fala. Às vezes é assim. Eu era com meu irmão assim. Eu isolava meu irmão. Eu falava, sai fora, cara. Eu vou brincar com meus amigos, você brinca com os seus. E sabe que irmão mais novo sempre quer ficar junto com o irmão mais velho, né? E aí meu irmão ficava grudado. Eu chamava ele de chiclete, vaza, né? E sabe, a gente precisa cuidar do nosso irmão. Quando você amar as pessoas, você naturalmente vai descobrir qual que é o seu lugar dentro da família de Deus, dentro do reino de Deus. Você quer saber qual que é o seu dom? Você quer saber o que Deus tem preparado para você? Aonde que é para você servir na igreja? Aonde que é para você fazer a obra de Deus na sua vida? Ame as pessoas. Coopere com as pessoas. Ajude as pessoas. E Deus vai te mostrar qual é o melhor lugar para você servir a Deus. Abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará cada vez mais do reino de Deus. Isso é engraçado. Quanto mais obra de Deus você faz, o mundo vai te odiar. Eu vou falar sobre isso amanhã. O mundo vai te perseguir. Sabe, mas você só está fazendo coisas boas. Não, o mundo vai te perseguir. Não, eu não quero beber. Não, mas os caras da sua escola vão te forçar. Não, eu não quero ficar com ninguém. Não, mas as suas amigas vão te forçar a ficar e falar assim, só você que não fica com ninguém, só você. Né? Cara, não fico, ponto final, cara. Sabe, você precisa ter esse jogo de cintura de viver o reino de Deus aqui na terra, de ser firme naquilo que você acredita. Seja firme nas suas prioridades. Seja firme. Amanhã eu vou falar um pouquinho dos relacionamentos de amizades que a gente tem, né? E se possível eu vou tentar falar um pouco sobre namoro também, que eu quero deixar esse ponto bem claro para vocês. É importante vocês saberem sobre namoro, né? Mas hoje eu queria que vocês entendessem, felizes são aqueles que fazem a obra de Deus, porque eles vão ser perseguidos. E essa perseguição não é legal. Não é legal você ser morto por causa do nome de Jesus. Mas felizes são aqueles que continuam firmes na sua convicção em Cristo Jesus, mesmo que venha pedrada, mesmo que venha dificuldades na nossa vida. Mas felizes são essas pessoas que sofrem pelo Evangelho. Sabe, eu sofri algumas vezes por Evangelho. Nunca briguei com nenhum crocodilo, com nenhum jacaré, mas assim, sabe, eu já sofri pelo Evangelho no Amazonas. Eu peguei dengue 3 vezes. Eu fui picado pelo potó. O potó é um bicho, um besouro, que ele faz um xixi na pele que dá queimadura de 2º grau. Eu já fui mordido por morcego. Eu já fui picado por cobra. Sabe, eu fico pensando assim, cara, eu sofri tanto no Amazonas. Cara, eu passei por maus bocados. Teve uma vez que eu estava indo para um lugar, para uma comunidade, e aí eu estava puxando minha canoa numa cachoeira, aí o fundo da canoa enganchou numa pedra. Aí a água encheu o barco e quebrou o barco no meio. Aí eu falei assim, eu não vou voltar nunca mais para minha casa. Sabe? E às vezes a gente sofre por causa do Evangelho. Só porque eu estou querendo fazer uma coisa boa para as pessoas. Sabe, eu quero fazer as coisas boas e às vezes você toma pedrada. Às vezes você toma bronca. Você só está querendo fazer as coisas boas, mas felizes são esses que mesmo sendo perseguidos, continuam perseverando na obra e no reino de Deus, porque Deus, Ele faz com que você sinta uma felicidade muito grande. Sofrer por Jesus. Pessoal, eu falei para vocês, né, que a vida cristã não é fácil. A vida cristã não é fácil. E quando você sofre por Jesus, é engraçado, mas você ama mais a Jesus. Cada vez que eu sofria por Jesus, eu amava mais a Jesus. É por isso que eu falava para Deus, Deus, eu quero experimentar a malária. Deus, me dá malária. Só que eu nunca peguei, droga, né? Eu orei durante 5 anos para pegar malária. Nunca peguei. Aí eu falei, cara, a oração da minha mãe é muito forte, né?
Porque eu queria pegar malária, eu queria experimentar o que os caras experimentam, mas eu não consegui pegar malária. Pessoal, isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês, o suficiente para consolar, o consolo que os outros não têm. Sabe, esses dias eu estava pensando na questão da bênção. O que é a bênção, né? O que é a bênção na sua vida? Às vezes a gente fala assim, puxa, ganhei uma roupa nova, uma roupa mó legal. É uma bênção. Puxa, eu fui num acampamento gostoso, estava super legal, me diverti, conheci pessoas novas, foi uma bênção. Só que muitas vezes esse tipo de bênção não te leva para próximo de Jesus. Mas vamos dizer que você ficou doente, de cama. Você está sentindo dores tremendas no seu corpo. E aquilo te faz ficar mais próximo de Jesus. Jesus, me ajuda. Jesus está doendo. E aquela doença te trouxe para mais perto de Jesus. Você se tornou mais dependente de Jesus. O que é a bênção? Sabe, às vezes você precisa dar uma refletida na sua vida. O que é a bênção? A bênção talvez seja tudo aquilo que nos leva para mais próximo de Deus. Talvez um acampamento legal como esse te leve para mais próximo de Deus. Mas, sabe, de todas as coisas legais que aconteceram aqui nesse acampamento, você não vai lembrar de muitas delas. Mas de quando você virou um boliche humano ali, e você saiu sangrando, com tudo arranhado, e você lembrar que estava tudo arranhado, você vai falar assim, cara, aquele acampamento foi bom. Cara, aquele acampamento foi bom. Sabe aquela pessoa que entrou no barquinho assim, estava torcendo para chegar do outro lado, mas virou? Não vai esquecer nunca mais. Vai lembrar, pô, aquele acampamento foi bom. Eu virei o barquinho. Sabe, e às vezes, quando a gente passa por dificuldades, quando a coisa não é muito fácil, é que a gente lembra com alegria daquilo lá. Momentos difíceis na sua vida, quando passam, a gente dá risada. A gente dá risada e a gente lembra, puxa, foi legal. Lá no Amazonas tem um cara, um presbítero de uma outra igreja que foi lá comigo. E aí a gente foi numa tribo indígena, assim, era muito longe, cara. Era uns 4, 5 dias de onde eu moro. E eu lembro que ele falou assim, não, eu queria experimentar as comidas dos índios, né? E tipo, ele comeu macaco, comeu o cérebro do macaco e tal. Aí no terceiro dia, ele pegou uma infecção intestinal. Mas era uma infecção intestinal tão forte que o cara não conseguia chegar no mato para ir no banheiro, mano. Ele já ia vazando assim, rau. Nossa, era cruel, cara. Era cruel. Ele ficou branco, ele perdeu 6 quilos em 3 dias. E eu lembro que o cara sofreu tanto, que no ano seguinte ele voltou. Foi muito engraçado. Ele não só voltou, como ele voltou com uma van. Ele falou assim, Joel, eu trouxe essa van para vocês. Era uma van de 80 mil reais, uma doblô da Fiat. Ele trouxe junto com ele, falou assim, ó, esse aqui é para vocês usarem no ministério. Eu até pensei, mano, tem mais alguém que é uma diarreia forte aqui e tal, né? Mas sabe, quando a gente sofre, a gente pensa assim, não quero sofrer. Mas quando você sofre por uma causa, quando você tem uma razão pelo que morrer, cara, vale a pena morrer. Vale a pena dar a tua vida. Vale a pena sofrer. Sabe, a Lola aqui no teatrinho, ela tá pensando em missões, o que ela faz, sabe? Meu, se você for para missões, eu queria fazer missões com vocês. Eu tinha vontade. Eu lembro que um dia reuniu um louvor que teve das igrejas, tal, assim. Eu falei assim, vamos montar um grupo e vamos para o Amazonas? Os caras ficaram empolgados, vamos, mas ninguém foi, né? Mas eu queria um dia pegar essa Inter aqui, fazer uma intermission. E a gente vai todo mundo para as missões, pregar o evangelho, pegar diarreia. Oh, brincadeira. Sabe, experimentar. Sabe, aqui no acampamento as coisas são muito fáceis, né? Você pagou, tal, você vem aqui, você come uma comida maravilhosa, meu. Os cozinheiros, o pessoal que cozinha aqui tá de parabéns, mano. Eles cozinham muito. O pessoal daqui do acampamento são super carinhosos, estão sempre tratando bem a gente. Você dorme numa cama com colchão, cara, com colchão. Tudo bem, né? Mas é um colchão. Sabe? E quando você vai para as missões, às vezes você não tem esses confortos todos.
mas a alegria de você poder evangelizar, de você falar de Deus para as pessoas, mesmo sofrendo, mesmo não podendo tomar banho, mesmo tomando picada de bicho, sabe? É uma alegria tão grande. Essas pessoas são felizes. Quando esse texto fala isso, o texto fala: alegrem-se quando isso acontecer, comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, Deus, eu gosto. Os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Sabe, pessoas sofreram pelo Evangelho. E quando vocês sofrem pelo Evangelho, cara, Deus está ali, ó, batendo palma. Cara, que legal, meu filho está lá. Sabe, se sacrificando por algo que é pregar um Evangelho e falar de Jesus para as pessoas. Cara, isso é maravilhoso. Você deveria experimentar. Você deveria sair um pouco da sua zona de conforto e fazer uma viagem missionária. Sair para evangelizar. Como eu falei para vocês, no sábado, a gente vai sair, alguns que levantaram a mão aqui, a gente mal vai chegar em casa, no sábado de madrugada, a gente já vai para Suzano. Fazer o quê? Missão. Missão. A gente vai evangelizar 3 mil crianças. Cara, você sabe o que é evangelizar 3 mil crianças? Não sei. É a primeira vez que eu vou evangelizar 3 mil crianças, vou pregar para 3 mil crianças. Eu já dirigi um louvor lá no Amazonas, lá em Manaus, que um cara me convidou para dirigir o louvor no Canaã. Canaã é a reunião de todas as Assembleias de Deus do Amazonas inteiro. Tinha 7 mil pessoas no culto. Eu lembro que eu estava tocando assim, eu falei amém, irmãos? Amém! O teto tremeu quando os caras falaram amém. 7 mil pessoas gritando amém. Mas sabe, quando a gente dá a nossa vida para o Evangelho, cara, como é bom. Você não sabe, ser feliz é isso. Sabe, esse texto de Mateus capítulo 5, de 1 a 12, na verdade, é uma declaração de felicidade e bênção. Deus quer que você experimente isso. Sabe, será que a felicidade depende das circunstâncias externas? Será que a nossa felicidade está em ter alguma coisa? Ou será que a nossa felicidade é ser alguém? A nossa felicidade é viver Jesus Cristo nas nossas vidas, e essa é a felicidade. Por isso que o primeiro versículo fala: abençoados são vocês, que quando mais tem para oferecer, quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo em você. Sabe quando a gente canta aquela música, eu quero me esvaziar? Sabe, você não pode esvaziar e não colocar nada dentro. Você tem que esvaziar, você tem que pedir para o Espírito Santo entrar. Deus, entra na minha vida, né? Aliás, para muitos você pensa assim, cara, para que eu preciso me esvaziar, né? Acabei de jantar, brincadeira, mas assim, quando a gente se esvazia do nosso espírito, do nosso eu, do nosso ego, e deixa Deus entrar, você vai ver como você vai ser feliz. E eu quero que você seja feliz, eu quero que você experimente essa felicidade. A felicidade de você não ter muito, mas você ter Deus. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho Deus. E Ele é mais do que suficiente para mim. Ele é a minha alegria, é tudo para mim. Talvez eu perca coisas importantes na minha vida, mas se eu tiver Jesus, eu vou ter tudo o que eu preciso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez que a gente vê a Tua mão poderosa agindo nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo e o Senhor é um Deus que quer a nossa felicidade. E aqui nesse texto, o Sermão da Montanha, quando Jesus, o Senhor tem falado com as pessoas, o Senhor fala para nós hoje também. Felizes e abençoados são aqueles que deixam o Senhor viver no nosso coração. Felizes são aqueles que cooperam em vez de brigar. Felizes são aqueles que amam o próximo. Felizes são aqueles que têm fome e sede do Senhor. Deus, nós queremos ser felizes. Por isso, Senhor, nos ajuda a viver o Senhor em nossas vidas, a proclamar o Senhor nas nossas vidas. Toca, Senhor, no nosso coração. Eu te agradeço e te louvo. E peço a Ti que o Senhor continue falando conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém.